Sim, é aquele negócio, né? É impossível a gente começar a falar sobre inteligência artificial sem traçar um paralelo com aquele gênero clássico de filmes onde as máquinas se rebelam contra a humanidade. Tô falando de filmes como Exterminador do Futuro, Blade Runner, 2001, Odisseia no Espaço. E eu tenho uma teoria de que, embora esses filmes geralmente mostrem um futuro meio distópico e apocalíptico, eles nunca geraram muito medo na gente, justamente porque eles não permitiam que a gente enxergasse a conexão, entre o tempo presente com aquilo que estava acontecendo nas telas. Você imagina, por exemplo, o Exterminador do Futuro estreou nos anos 80. A coisa mais tecnológica que a gente tinha naquela época era um pense bem. Nunca que alguém teria receio de que um dia aquele troço podia virar o Arnold Schwarzenegger. Então o roteiro clássico desses filmes, ele costuma começar com a Terra já num futuro meio distante, já logo na véspera da rebelião das máquinas. E aí, inclusive, a gente costuma ficar meio indignado, de como que ninguém percebeu naquele contexto que aquele negócio ia dar merda. Quer dizer, o cara faz um robô, que falta tá escrito na testa dele, homicida sanguinário, e ele nem suspeita que aquilo não vai dar certo. Não tem nenhum sentido. Para mim, inclusive, o ponto mais óbvio dessas histórias é quando o engenheiro decide que vai colocar um LED vermelho no olho do robô. Porra, meu amigo, presta atenção, cara? Não tem como você achar que você vai colocar uma luz vermelha no olho do robô e ele vai te ajudar a cortar a grama do jardim, É óbvio que ele vai virar um assassino, Pode ser o robô mais meigo e bonzinho do mundo, A hora que você coloca um LED vermelho no olho, você tem que saber que ele vai te matar. Mas então, esses filmes sempre pareceram muito distantes da realidade, Só que hoje em dia o cenário já é bastante diferente, Hoje a gente já vê algumas obras de ficção, como por exemplo a série Black Mirror, aquele filme Ela, onde é sim, perfeitamente possível a gente fazer essa conexão entre o nosso tempo e aquela realidade que nós estamos assistindo. Por isso mesmo, esses filmes costumam gerar um desconforto muito particular. E lógico, o aspecto mais alarmante desses filmes tem a ver com a noção de inteligência artificial, e todos os impactos éticos e práticos que essas tecnologias vão acabar tendo na nossa vida. Outro dia, inclusive, eu estava assistindo um documentário justamente sobre isso. E o documentário, sinceramente, é uma merda, mas eu vou deixar a referência aqui de qualquer jeito. Porque nesse documentário, vários especialistas aparecem debatendo os impactos que nós já temos, e aqueles que a gente ainda vai ter, quando a inteligência artificial atingir um nível humano, ou até maior que de um humano, aquilo que eles chamam de AGI. E aí nesse documentário eles vão propor várias discussões filosóficas como será que um dia as máquinas vão conseguir se autoprogramar? Será que elas seriam capazes de tomar decisões éticas? Será que seria ético a gente escravizar máquinas conscientes? E embora todas essas discussões sejam super interessantes do ponto de vista filosófico, no fundo, a simples proposta dessas questões demonstra uma visão de mundo absolutamente fantasiosa, mas que é uma visão compartilhada por 99% das pessoas, possivelmente até por você que está me ouvindo agora. E qual que é essa visão fantasiosa? É a visão de que em sociedades capitalistas como a nossa, a humanidade tem algum controle sobre o direcionamento da economia. Ou seja, hoje, já que não existe nenhuma inteligência artificial tão sofisticada, a humanidade ainda tem as rédeas da economia nas mãos. E o risco, então, é a gente perder as rédeas para uma inteligência artificial e por isso a gente tem que refletir se é isso mesmo que a gente quer enquanto ainda há tempo. Pois muito bem, mas se isso fosse verdade, e se a humanidade de fato tivesse algum controle sobre a economia e a sociedade capitalista, eu colocaria a seguinte questão: me dá um exemplo, um único exemplo, de um produto que seja impossível você comprar numa sociedade capitalista porque a humanidade determinou que esse produto não deveria ser produzido. Um exemplo só.
Tá, aí alguém vai falar, não, mas espera aí, tem vários produtos que são proibidos de serem comercializados, né? Tem várias armas, várias drogas, e sim, de fato, tem vários produtos que são proibidos, mas isso não quer dizer que eles não possam ser comprados. Se você sair na rua agora, dependendo de onde você estiver, é mais fácil você conseguir um pino de cocaína do que uma lata de Fanta-Uva, né? Agora, por que será que no mundo capitalista as coisas funcionam dessa forma? Por que será que, se você tiver dinheiro, você consegue basicamente ter acesso a qualquer mercadoria, mesmo que ela seja ilegal ou imoral? A grande questão aqui é que, como diz Marx, diferente de todos os modos de produção que já existiram no mundo, no capitalismo, a lógica da produção não se estabelece a partir das características dos produtos, mas pura e simplesmente a partir da capacidade que essa produção tem de multiplicar o capital. Ou seja, o cara que decide fazer uma caneta, ele não faz isso porque ele quer oferecer para as pessoas algo para escrever. Não. Ele faz isso porque, por algum motivo, ele identificou que investir o capital dele em canetas é uma oportunidade para multiplicar esse capital. Ou seja, se essa oportunidade estiver presente, ele produz. Se ela não estiver presente, ele investe em tapioca, em detergente, em filhote de gato persa. O produto pouco importa. É por isso que Marx vai dizer que a humanidade não tem as rédeas na sociedade capitalista, mas nem sequer os capitalistas têm o controle dessa rédea, né? Quem tem esse controle é o capital. E aqui só cabe um adendo, né, de que falar de capital não é a mesma coisa que falar de dinheiro. Tá? O capital, na verdade, é um processo, né? Ele é um processo a partir do qual os valores se valorizam cada vez mais e mais e mais. É nesse sentido que Marx vai dizer que o capital é mais ou menos como o Deus de Aristóteles, né? Ou seja, ele vai fazer um paralelo com aquela ideia de motor imóvel, né? De causa que causa a si mesma. E contra esse Deus capital, nem sequer o mais poderoso dos capitalistas tem qualquer poder. Quer dizer, se o Donald Trump acordar amanhã e tiver uma crise de consciência, né, e achar que ele tem que contrariar a vontade do capital, ele vai ser esmagado, que nem uma barata, né? Então eu gosto muito dessa analogia que o Marx faz com Aristóteles, mas para mim, melhor ainda é você imaginar aquela senhorinha de 40 quilos que sai de manhã para levar o labrador dela para passear. Quer dizer, ela jura, né, por Deus, que ela tá levando o labrador para passear, mas tá todo mundo vendo que na verdade é o labrador que tá levando ela para passear, né? Da mesma forma, dentro do capitalismo, a gente pode até achar que tem algum poder sobre o capital, mas a relação é totalmente inversa. E dentro dessa lógica, percebe que o fato de um determinado produto ser ilegal é um mero detalhe, né? Mas não um detalhe que vai contra a vontade do capital, e sim mais um detalhe que garante que a vontade dele seja respeitada. Isso porque, via de regra, o motivo por trás da proibição de um produto tem a ver, em geral, com a preservação da economia como um todo. Só para citar um exemplo, é muito pouco provável que alguma sociedade legalize o crack. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque eu nunca vi ninguém fumar crack e ficar com vontade de ir no shopping center. Mas o crack também é uma droga barata, simples de ser produzida e que causa dependência logo de cara. Então aí você já tem um primeiro problema, né, de ter uma droga que pode substituir outros vícios, como cigarro, como álcool, sem trazer o mesmo retorno econômico que essas indústrias trazem. Mas além disso, o cara que é viciado em crack muito provavelmente vai ter sérios comprometimentos na sua produtividade, vai ter dificuldade de arrumar um emprego, né? Não vai conseguir manter o consumo dele. Então vira um problema para vários segmentos da economia. Ou seja, a economia capitalista não tem absolutamente nenhum problema em vender coisas que arregassem a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, se você quiser ser viciado em Marlboro, em Red Label, em Pepsi Twist, em Jurupinga, em filme de anão trepando, em M&M's, Cheetos de requeijão, foda-se.
O importante é você conseguir continuar produzindo e consumindo até o final da sua vida. Agora, manter um produto ilegal é só um recurso para evitar que esse produto ganhe escala, porque aí sim ele começa a virar um problema para a economia. E aí é justamente por isso que o próprio capital age coercitivamente, com maior ou menor intensidade, conforme ele vai sentindo que esse mercado passou dos limites. Mas, apesar disso, nada disso quer dizer que o capital vai deixar de se beneficiar com esses produtos. Por que ele deixaria? Eu não acabei de dizer que a única coisa que interessa para o capital é se multiplicar cada vez mais? Então, sob a ótica do capital, o fato de um produto ser ilegal não significa absolutamente nada. Aliás, significa sim, significa que os riscos desse segmento são maiores, mas as oportunidades são maiores também. E aqui está o detalhe que é a grande beleza do capitalismo. E é por isso que a gente pode ser tão categórico em afirmar que no capitalismo tudo está à venda, tudo tem seu preço. Porque mesmo que amanhã a sociedade inteira acorde com um surto de consciência e todo mundo decida junto, quer saber, galera, vamos parar de vender crack, isso aí é puta vacilo, vamos investir num segmento de massagem tailandesa, enfim. Mas mesmo que isso aconteça, o efeito imediato que isso teria é justamente aumentar dramaticamente a oportunidade para quem decidir voltar a investir em crack. Justamente porque já não vai ter mais concorrência nenhuma. Ou seja, por mais que você até possa, hipoteticamente, conscientizar as pessoas dentro de uma lógica capitalista, uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum no capitalismo é evitar que essa tentação se torne cada vez mais e mais e mais tentadora até a hora que alguém ceder. Quer dizer, ao mesmo tempo que o capital é o deus de Aristóteles, ele é também a serpente do Éden. Mas é uma serpente filha da puta, porque ela te oferece uma maçã e se você não aceita, ela vai lá e te oferece uma maçã do amor. E aí depois te oferece um strudel de maçã com sorvete de baunilha. E ao mesmo tempo, o capital trata de jogar cada vez mais e mais gente numa condição de desespero social, que vai fazer com que ela fique ainda mais suscetível a essa tentação. E ao mesmo tempo ela estimula mais e mais o desejo no consumo das pessoas, o que também deixa elas mais suscetíveis. Quer dizer, na prática, ele acaba por impor a vontade dele. A gente não tem alternativa nenhuma. Então, essa visão marxista, ainda que ela possa parecer um pouco metafísica demais a princípio, ela é infinitamente mais competente em explicar a nossa realidade. Ora, por que as pessoas não produzem comida para quem está morrendo de fome? É simples, porque isso não é uma oportunidade para o capital se multiplicar. Aliás, por que em determinadas situações as pessoas decidem queimar safras inteiras de alimentos perfeitamente adequados para o consumo só para regular o mercado? Simples, porque essa é a melhor estratégia para o capital se multiplicar. E isso explica também por que a gente pode comprar mercadorias ilegais. E não apenas drogas e armas, mas a gente também pode comprar órgãos humanos. Também pode comprar escravos, também pode fazer tráfico sexual. Basta você ter dinheiro para pagar o preço. Aquelas coisas que na ótica humana são a barbárie, uma incoerência, algo completamente inaceitável, na ótica do capital é pura e simplesmente o mais lógico, a escolha matematicamente mais óbvia. E basta para olhar para a sociedade ao redor para perceber que nessa disputa de visões de mundo é sempre a visão do capital que prevalece. Agora, voltando de uma vez para o tema do vídeo, é evidente que a inteligência artificial não vai ser uma exceção para essa regra. Aliás, não só a inteligência artificial, mas técnicas de aprimoramento genético, tecnologias cada vez mais sofisticadas de invasão da privacidade. O embrião de todas essas coisas já está aí para a gente ver. E, obviamente, elas estão sempre para o uso de quem tem mais dinheiro. A única diferença dessas tecnologias para aquilo que a gente viu antes é que o impacto dela nas dinâmicas sociais tende a ser infinitamente maior do que qualquer tecnologia ou qualquer produto teve antes. Apesar disso, o capitalismo não tem absolutamente nenhum
recurso para evitar ou pelo menos controlar o desenvolvimento da inteligência artificial, simplesmente porque as rédeas da economia já estão nas mãos de uma inteligência artificial, que é a inteligência do capital, né? A única opção seria pular da carroça e pensar num outro modelo. Agora, dentro do capitalismo, o final que eu vejo é muito mais distópico e deprimente do que a guerra entre homens e máquinas. A consequência mais imediata da evolução da inteligência artificial é, lógico, a obsolescência da humanidade, inclusive naquelas tarefas mais humanas como a arte. Hoje mesmo já tem inteligência artificial fazendo pintura, música, escrevendo poesia. Cara, por que a gente vai precisar do ser humano quando os computadores fizerem isso melhor que a gente e ainda fizerem isso de graça? E lógico que isso também vale para todas as outras profissões. Aliás, por que a gente vai precisar de amigos, de família, de namoradas, quando as inteligências artificiais aprenderem a falar exatamente o que a gente precisa ouvir, fazer exatamente o que a gente precisa que elas façam? Sinceramente, eu nem sei se vai precisar que alguma máquina extermine a humanidade quando a gente tiver perdido toda a utilidade. É muito provável que a gente mesmo se faça esse favor. E o mais louco disso tudo é que, pela lógica do capitalismo, o que vai sobrar no final talvez nem seja uma máquina super sofisticada, com consciência humana. Quer dizer, talvez a gente até seja capaz de fazer essa máquina, mas para o capital atingir o seu objetivo final, a sua utopia máxima de mundo, a única coisa que ele precisa é de uma fonte de eletricidade estável e uma tela de computador mostrando o gráfico da bolsa de valores subindo eternamente em 90 graus. E aí, como é que a gente sai desse enrosco? Bom, deixa aqui os seus comentários e se por acaso eu não te deixei deprimido demais, se inscreve aqui no canal. Beijo!